Sou o aluno Cireneu Sabino Barreiro, do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera. Hoje vou tratar do tema a pedagogia de Paulo Freire e a aprendizagem na educação infantil. Introdução. A pedagogia adotada por Paulo Freire, ela pode ser inserida na educação infantil e, diferente de outras teorias, ela atende a educação como uma ação de aprendizagem permanente, não limitada pelo tempo ou lugar. Embora acredito nisso, entendo a escola como um espaço rico para compreender e problematizar o mundo. Propõe uma educação popular, libertadora, que relaciona a prática e a teoria humanizada. Ela defende o diálogo e a relação de professor-aluno, como sendo estas ações contribuintes para o crescimento e o conhecimento do outro. Seres críticos e investigativos, não seres passivos, mas ambos dispostos no centro do palco da vida, onde de forma ativa e autônoma eles constroem novos saberes. Trabalhando de forma sincronizada os conteúdos dos componentes curriculares e reflexões acerca do mundo, o problema da pesquisa que será discutido nesse trabalho é como a influência de teoria de Paulo Freire pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem da educação infantil. Os educandos podem ser despertados pela transmissão de informações feitas a ele, gerando questionamentos sobre a realidade, se tornando humanizados e libertos do lugar onde o educando tradicional tenta mantê-los. A teoria de Paulo Freire direciona o trabalho do pedagogo e induz a reflexão de suas práticas educativas. Objetivos. O objetivo geral dessa pesquisa visa compreender como a pedagogia freiriana coopera para o processo do ensino-aprendizagem da criança da educação infantil. Os três objetivos dessa pesquisa são conceituar a pedagogia de Paulo Freire, discutir as contribuições da pedagogia de Paulo Freire para o ensino da aprendizagem da criança infantil e compreender o papel do professor da educação infantil, de acordo com a pedagogia de Paulo Freire, para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem da educação infantil. Freire abre nossos olhos e mostra como é contraditório o objetivo da educação tradicional, com as consequências que faz e traz através de suas ações engessadas. Como haverá aprendizagem no ensino que se concentra na fala do professor, em dissertar sobre o complementar alheio à experiência existencial educacional. De acordo com Freire, em 1996, na página 63, respeitar a leitura do mundo do educando significa torná-la como ponto de partida para a compreensão do papel da curiosidade do aluno, de modo geral, e da humana, de modo especial, como um dos impulsos fundantes da produção do conhecimento. A educação, o ensino e a escola, de acordo com o pensamento de Paulo Freire, deve instigar a curiosidade dos alunos para o conhecimento do mundo, de modo que o aluno assuma seu papel de sujeito na produção de sua inteligência. A metodologia escolhida por Paulo, desenvolvida do trabalho, é uma revisão de literatura, uma revisão bibliográfica. Ela é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros, artigos científicos, como Gil, 2010, na página 50. Essa pesquisa será efetivada fazendo alinhamento das ideias de alguns pensadores, expressão de dados levantados pelos mesmos, os principais autores utilizados por São Freire, em 2008, Eco, Enogaro e Brandão. O trabalho é pautado na exposição e explicação de suas ideias sobre a temática. A pedagogia de Freire é a prática da liberdade que dá espaço para a expressão de opinião de Paulo Freire. Defende a educação como sendo prática da liberdade. Toda a metodologia voltada para uma educação compartilhada, formativa, construtiva, tem como fundamentação a liberdade. O professor deve revisar suas formas de trabalhar, refletindo se as mesmas se estão contribuindo para o crescimento e para a formação do aluno. A prática que oportuniza a iniciativa do aluno e estimula a curiosidade, permite que os alunos descubram para haver saber, reformulação ou saber elaborar, reelaborar o significado. Para que isso aconteça, o professor deve estar aberto a diálogo, reconhecer a importância dele para o processo de ensino-aprendizagem em toda etapa da educação. O referencial teórico, o desenvolvimento dessa pesquisa foi baseado no estudo e afirmação de vários autores. A concepção da antropologia de Freire é marcada pela ideia de que ser humano é um ser inacabado. Não é uma realidade pronta, estática, fechada. Somos um ser por fazer-se
um ser no mundo e com outros envolvidos num processo contínuo de desenvolvimento intelectual, moral, afetivo. Somos seres insatisfeitos com o que já conquistamos. Trombeta, Trombeta, de 2008, na página 228, e Eco Nogaro, 2015, na página 2532. Entendemos pela antropologia de Paulo Freire que o ser humano se forma de fato humano à medida que é humanizado. Durante esse processo, ele passa por uma transformação, evolui, desenvolve suas potencialidades, se formando um ser mais elevado. Para Freire, o processo de agir e refletir é uma forma de interação com o mundo que pode ser reinventado através da educação, considerando agora com a esperança para a transformação da realidade. Para acontecer de fato essa mudança social humana, é preciso primeiramente o homem se entender como um ser inacabado, preparado para participar da intervenção que a sociedade perpassa pela educação e na incorporação do ser que se sabe que tal que se funda na educação como um processo permanente. Freire, em 2006, na página 34. A ignorância e a autossuficiência são opostas à humildade e não pode compor características de um professor, pois a conversa com o propósito didático, troca de ideias, interação e discussão, segundo Freire, em 1983, na página 53, sem o diálogo não há comunicação, e sem esta não há verdadeira educação. O diálogo freiriano parte da perspectiva de que ambos sabem de que o diálogo há uma permuta, ou seja, uma troca, uma repartição desse conhecimento que tem fonte recíproca. Arroyo afirma que Paulo Freire, educar sempre será uma relação da gente com a gente, de adultos com criança. Para Paulo Freire, o caráter renovador da educação está no caráter intrinsecamente renovado de toda a relação humana. Entre humanos, formamos no diálogo a interação com outros humanos, e não formamos na relação com os conhecimentos. Esse pode ser o mediador dessa relação, como também suplantar essa relação. Arroyo, 2001, e Apud, Eco Nogaro, 2015, na página 35 e 30. Paulo Freire nos deixa como legado uma pedagogia cuja educação é subversiva, que visava superar as situações limitadas, uma educação humanizada, que forma não apenas professores, mas seres humanos. Como afirma Brandão, 2002, uma educação que tem a responsabilidade de abrir as portas da mente e de coração, de apontar horizontes construtivos, partilhada da sociedade humana mais humanizada. Nas considerações finais, a pedagogia de Paulo de Freire forma seres humanos acima de tudo. A educação acontece de diversas formas, todas são aprender e ensinar. O ser humano é humanizado por ser um ser inacabado e por isso passamos por mudanças na educação, intervindo no mundo. À sua volta, começa a formação do cidadão. A pedagogia de Freire é a prática da liberdade que dá espaço para a expressão de opinião. Paulo Freire defende a educação como sendo a prática da liberdade. Toda a metodologia voltada para a educação compartilhada, formativa, construtiva, bem como fundamentação, a liberdade de toda a metodologia adotada, que é contra o direito de ser, agir e oposta à pedagogia de Freire, não apoia um ensino democrático que visa a libertação do aluno. O diálogo implica na reflexão de formas de seres autênticos, no ato de falar, escutar. Somos transformamos, pois reformulamos nossas ideias. Quando o diálogo é recíproco, não há opressão, nem depósito. No diálogo não há autoritarismo, nem exclusão. Ao se defender como o sujeito ativo, o aluno passa a participar da construção de conhecimentos e então passa a influir sobre o mundo e as pessoas à sua volta do diálogo, tornando um ser investigativo e crítico. O professor deve revisar sua forma de trabalhar, refletindo as mesmas, estão contribuindo para o crescimento e formação do aluno. A prática se oportuniza a iniciativa do aluno, estimula a curiosidade, permite que os alunos se descubram e para haver saber, deve haver reformulação, ou seja, reelaborar um significado. E para que aconteça, o professor deve estar aberto a diálogo, reconhecer a importância dele para o processo de ensino-aprendizagem de todas as etapas da educação. Resumindo, ele está dizendo que a pedagogia de Paulo Freire é uma pedagogia construtiva, livre, onde o educando
e o aluno, os dois trabalham junto, um respeitando o outro. Não tem aquele que o professor só passa o saber e o aluno não deposita. Não, se constrói junto. As referências bibliográficas foi Brandão, A Educação Popular na Escola, A Educação de Paulo Freire com Eco Nogaro, né, de 2021. Freire, A Pedagogia do Oprimido, né, e Freire, Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. E Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Essas suas referências bibliográficas foram trabalhadas. E Freire, A Pedagogia da Indignação, Cartas Pedagógicas e Outros Escritos. E Júnior Nogueira, A Humanização do Ser Humano em Paulo Freire, A Busca do Ser Mais. Trabalhei essas bibliografias.